Castelo forte é o nosso Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos dar uma aula introdutória. Eu quero dar a vocês algumas informações sobre a cidade de Colossos, onde ficavam os cristãos que receberam esta epístola em primeira mão, dar algumas informações sobre a igreja dos Colossenses, dar algumas informações sobre o propósito e o conteúdo da carta, e depois eu espero que, ao introduzir você nesta epístola, eu também esteja desafiando vocês a prosseguir no estudo dessa epístola. Vocês estejam encorajados, entusiasmados, doidos para chegar o domingo que vem, para continuar estudando a epístola aos Colossenses. Muito bem. Colossos era uma pequena cidade da província romana da Ásia Menor. Hoje, quando nós falamos em Ásia, vem logo na mente Japão, China, não é? Mas Colossos estava localizada no que corresponde hoje à Turquia moderna. Você sabe que a Turquia é um país transcontinental, não é? Ela fica em 2 continentes, parte na Ásia, parte na Europa, que a gente chama de Eurásia, não é? A maior parte da Turquia fica na Ásia. Então, Colossos era uma pequena cidade que ficava ali, naquela região onde fica hoje a Turquia. Colossos ficava mais ou menos uns 200 quilômetros de Éfeso. Éfeso, cidade maior, mais conhecida, era a capital da província romana da Ásia Menor. Próximo de Colossos, mais ou menos num raio de 10 a 15 quilômetros, ficavam 2 outras cidades que a gente ouve falar delas na Bíblia, que é Laodiceia, você já ouviu falar disso, e Hierápolis. Então, Laodiceia, Hierápolis, Colossos ficavam ali numa região conhecida como o Vale do Rio Lico, não é? Como é que o Evangelho chegou em Colossos? Como é que a igreja dos Colossenses foi plantada? Certamente ela foi plantada durante o período em que Paulo estabeleceu a sua base missionária em Éfeso. Para que você possa refrescar a sua memória, depois você volta para Colossenses, abra Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19, verso 10. Aí diz o seguinte, Atos 19, versículo 10, diz o seguinte: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, a narrativa de Atos, Lucas está dizendo que por mais ou menos 2 anos, Paulo estabeleceu a sua base missionária em Éfeso, e Deus abençoou de tal maneira o trabalho dele, que toda a Ásia, diz aí, todos os habitantes da província da Ásia, ouviram o Evangelho. Obviamente, Lucas está aqui usando uma figura de linguagem, uma força de expressão, não é? Todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho,
tanto judeus como gregos. Então, muito provavelmente, foi nessa ocasião que a igreja dos Colossenses surgiram, enquanto Paulo, da sua base ministerial, pregou o evangelho naquela região. Muitas igrejas foram plantadas ali. Mas há indícios de que não foi Paulo pessoalmente, não foi Paulo diretamente o plantador da igreja de Colossos. Paulo foi responsável só indiretamente, não foi ele pessoalmente, porque a gente vê na epístola aos Colossenses indícios de que Paulo, quando escreveu a carta, já existia a igreja, porque Paulo já está escrevendo a carta à igreja, Paulo ainda não conhecia Colossos, ele não tinha ido lá. Veja Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Verso 1. Colossenses 2, 1. Paulo diz aí: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então, eles não conheciam Paulo face a face. Paulo, quando escreveu, ainda não os conhecia. Pode ser até que Paulo tenha ido a Colossos depois, porque a gente sabe que quando ele manda o Onésimo, lembra? A Filemon, ele fala: Filemon, prepara aí a pousada que eu quero me hospedar com você. Pode ser que Paulo depois tenha ido a Colossos. Mas, quando ele escreveu a carta, certamente Paulo não tinha ido lá ainda. Então, Paulo não foi o responsável direto, não foi ele pessoalmente que pregou em Colossos. A carta aos Colossenses, então, nos revela que quem plantou a igreja em Colossos foi um tal de Epáfras. Onde é que está isso? Capítulo 1 de Colossenses, versos 6 e 7, não é? Veja aí versos 6 e 7 de Colossenses, capítulo 1. Que chegou até vós, a palavra da verdade do Evangelho, final do verso 5, chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Verso 7. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, quem pregou para os Colossenses? Epáfras, não é? Está dito aí que foi Epáfras quem levou pessoalmente o evangelho aos Colossenses, não é? Foi por meio de Epáfras que a igreja foi plantada. Se você olhar o capítulo 4 da Epístola aos Colossenses, você vai descobrir que talvez Epáfras tenha plantado outras igrejas na região, não apenas em Colossos, mas também em Laodiceia e Hierápolis. Dê uma olhada no capítulo 4, versos 12 e 13. Paulo está mandando aqui saudações aos Colossenses, da parte de Epáfras. Lembre, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma e Epáfras estava com ele. Então ele está mandando aqui saudações para a igreja da parte de Epáfras. Mas olha como ele fala, verso 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, ou seja, que é daí de Colossos, não é? Servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus,
e dele dou testemunho de que muito se preocupa. Com que igrejas Epáfras se preocupava? Se preocupa por vós, os colossenses, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, talvez a gente tenha aqui um indício de que Epáfras tenha plantado também a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis, não é? Porque Paulo está dizendo que ele tinha grande preocupação com os crentes, não apenas de Laodiceia, não apenas de Colossos, mas também de Laodiceia e também de Hierápolis. Então é possível que ele tenha sido o missionário que plantou igrejas naquela região do Vale do Rio Lico, não é? Então está aí esta evidência. Mas talvez você esteja pensando, mas quem é esse cara? Quem é Epáfras, não é? Quem é Epáfras? Irmãos, vimos aí no verso 12, que lemos ainda há pouco, do capítulo 4, que ele era de Colossenses, porque Paulo fala, ele é dentre vós, não é? Então, era um morador lá da cidade de Colossos. Provavelmente, Epáfras tenha sido convertido ao cristianismo por meio do apóstolo Paulo, nesse período que Paulo estabeleceu a sua base em Éfeso. Éfeso, 200 quilômetros de Colossos, Paulo é a capital da província. Epáfras, por alguma razão, foi a Éfeso, a capital, cuidar de alguma coisa, e lá, pela providência de Deus, recebeu o evangelho da graça por meio de Paulo, em Éfeso. Então, ele foi convertido, muito provavelmente, por meio do ministério de Paulo lá em Éfeso. Uma evidência disto, veja bem, verso 1:7, não é? A gente vê no verso 1:7 que ele aí se tornou, além de ser um convertido de Paulo, ele se tornou um colega de ministério, um conservo, não é? Segundo fostes instruídos por Epáfras, verso 7 do capítulo 1, nosso amado conservo. Então, ele era um companheiro de Paulo, ele servia juntamente com Paulo no ministério, e quanto à igreja, ele era ministro de Cristo, um fiel ministro. Então, Paulo está dizendo, para mim, ele é colega de ministério. Para vocês, ele é um fiel ministro de Cristo, quanto a vós. Então, este é Epáfras, não é? Bom, tendo dado estas informações úteis sobre a cidade de Colossos, sobre a origem da igreja, sobre o plantador da igreja, deixe-me dar a vocês algumas informações a respeito do propósito, não é? Da carta. Por que é que Paulo escreveu essa carta? Que razões levaram Paulo a escrever e enviar esta carta aos colossenses? Muito bem, eu já disse que Paulo estava preso. Paulo ficou preso mais de uma vez, mas os estudiosos acham que muito provavelmente, é mais provável que esta prisão de Paulo fosse a prisão em Roma. Paulo estivesse preso em Roma. E enquanto preso em Roma, recebeu a visita de Epáfras. É muito interessante, porque Epáfras de Colossos vai visitar Paulo em Roma. De Colossos a Roma, 1.500, 1.600 quilômetros mais ou menos. Era longe. Sobretudo numa época que não tinha avião,
não tinha automóvel, então fazer esta viagem de 1.500, 1.600 quilômetros não era uma tarefa fácil, era uma tarefa desanimadora. Isso talvez revele o apreço de Epáfras por Paulo, talvez o motivo tenha sido esse. Ficou sabendo que o seu pai na fé, o seu mentor, não é? Aquele que o evangelizou, o treinou, estava preso. Então, talvez isso mostre o tamanho do apreço. Ele queria ver Paulo, queria visitar Paulo e andou aí 1.500, 1.600 quilômetros para fazer uma visitinha, não é? Então, foi lá para visitar Paulo. Talvez seja isso, mostra o tamanho do apreço. Talvez o tamanho do problema também que havia na igreja, porque Epáfras era o pastor da igreja em Colossos e estava com algumas dificuldades na igreja e certamente queria ouvir de Paulo, ouvir do seu mentor, instruções sobre de como lidar com essa situação, não é? Paulo, ele queria a opinião de Paulo sobre a situação. Eu fui treinado por dois pastores, me influenciaram muito no início do meu ministério, não é? Reverendo Adão Carlos, com quem eu comecei a trabalhar como auxiliar, e reverendo Onésio Figueiredo, já falecido, não é? E, sobretudo no início do meu ministério, várias vezes eu estava com dificuldades, e eu ligava para ele: reverendo, como é que eu faço? Ajuda aí, ó. Como é que eu faço? Estou com esse problema aqui na igreja. Qual é o caminho? Então, talvez seja isso que Epáfras está fazendo, está procurando orientação do seu mentor. Então, eu tive esses dois mentores que abençoaram muito a minha vida e me ajudaram muito. Então, talvez seja isso, 1.500, 1.600 quilômetros. Mostra o tamanho do problema. Dê uma olhada aí no verso 8. Ele está dizendo no verso 8 que Paulo está dizendo que ao receber a visita de Epáfras, ele recebeu também um relatório a respeito das condições da igreja. Está aí, ó. O qual, isto é, Epáfras, também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Epáfras levou um relatório a respeito das condições da igreja. Parece que, pelo menos em parte, foi um relatório positivo, não é? Porque no verso 9, Paulo agradece a Deus pelas notícias que ele recebeu por meio de Epáfras lá da igreja dos Colossenses. Olha, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, isto é, ouvimos o relatório de Epáfras, desde que ouvimos o relatório de Epáfras, não cessamos de orar por vós, não é? Então, Paulo já disse antes que agradecia por eles, verso 3, damos sempre graças a Deus, e no verso 9 diz que orava por eles. Então, parece-me que não foi um relatório de todo preocupante. Havia motivos para se alegrar com o relatório. Mas parece que Epáfras relatou também ao apóstolo Paulo as graves ameaças que a igreja estava sofrendo naquela região. Então, a igreja estava sofrendo ameaças por causa de heresias, por causa de ensino errado, que estavam sendo disseminados entre os cristãos lá de Colossos e possivelmente de Laodiceia e Hierápolis, porque
Paulo manda que essa carta fosse lida também entre os laodicenses. E ele escreveu uma outra carta aos laodicenses, que a gente não tem, se perdeu. E ele manda que a carta escrita aos laodicenses fosse lida também na igreja em Colossos, não é? Então parece que era um ensino falso, uma heresia que estava penetrando o seio da igreja naquela região. Então, qual é o propósito desta carta? O propósito dessa carta é combater esse falso ensino. Paulo não apenas deve ter dado orientações a Epáfras, não é? Sobre como lidar com aquela situação, ele era mentor de Epáfras, mas, até porque Epáfras ficou com Paulo, ele não voltou imediatamente, não é? Paulo resolveu ele mesmo, já começar a tratar, por meio da epístola, do problema existente lá nas igrejas daquela região. Então, qual é o propósito? Com que propósito Paulo escreveu Colossenses? Combater um falso ensino que estava sendo disseminado na igreja dos Colossenses e da região. Então, Paulo aqui está combatendo o falso ensino. Preste atenção. Combater falso ensino é tarefa dos líderes cristãos. Entendeu? Combater falso ensino é tarefa nossa. Nós precisamos estar atentos. Uma das palavras para o pastor e para o presbítero é a palavra bispo. Bispo quer dizer supervisor, aquele que supervisiona, que tem uma visão panorâmica da igreja e fica atento para impedir a penetração de falso ensino, de coisa que não é o evangelho, não é? Então é isso que Paulo está fazendo aqui. Muito bem, mas a pergunta agora é, que falso ensino é esse? Que heresia é esta que tanto preocupou Epáfras, a ponto de ele viajar 1.500, 1.600 quilômetros para pedir ajuda, e a ponto de Paulo imediatamente enviar uma carta às igrejas, Laodiceia, Colossos, e pedir que eles trocassem esta carta e lessem publicamente nas igrejas as orientações de Paulo. Que heresia é esta? Irmãos, nós não temos muita certeza sobre qual era exatamente os contornos, a natureza deste ensino falso que Paulo está combatendo aqui. Entender, reconstruir os contornos desta heresia tem sido uma tarefa a qual os estudiosos têm se dedicado. A gente tem, ao longo do tempo, eruditos que se dedicam a essa tarefa de reconstruir esta heresia, não é? Mas esta não é uma tarefa fácil. Fazer esta reconstrução não é fácil. Primeiro, porque parece ter sido um falso ensino peculiar daquela região. O problema parece ter sido um problema bem localizado. A gente não encontra esse tipo de heresia em outros lugares. Tanto é assim que esse falso ensino acabou sendo batizado
como a heresia de Colossos. É algo bem ali característico daquela região. Então não é fácil reconstruir a coisa. E em segundo lugar, esta reconstrução é uma tarefa difícil, porque consiste num processo reverso. Ou seja, a metodologia é olhar para a carta dos Colossenses, ou aos Colossenses, ver as respostas que Paulo está dando ao problema, e por meio das respostas tentar entender qual é o problema, não é? O que você tem é a solução, você não tem o problema, você tem a solução. Então, você olha para a solução e procura entender qual é o problema que Paulo está tentando solucionar. É mais ou menos como você vê alguém falando ao telefone, não é? Aí você fica ouvindo a conversa e tentando deduzir o que está sendo dito do outro lado. Você só está ouvindo um lado da conversa, não é? Aí você fica tentando deduzir o que está sendo dito do outro lado, você não está ouvindo. É mais ou menos essa a tarefa de reconstrução. Olha aqui o que Paulo está dizendo e tenta deduzir, entender que problema Paulo está tentando solucionar, não é? Obviamente que não é só este meio, você tem outros recursos, não é? Há literaturas não cristãs daquela época que ajudam nesta reconstrução, as religiões daquela época, o pensamento da época. Por exemplo, em 1945, um camponês lá no Egito descobriu lá um pote lacrado, não é? Quem sabe cuidando lá do seu gado lá no deserto, achou lá um pote, e dentro daquele pote, isso lá na região de Nag Hammadi. Nag Hammadi é uma cidade lá do Egito, e esse camponês encontrou lá um pote com um punhado de manuscritos, não é? Que era uma biblioteca lá dos 3 primeiros séculos, com livros do pensamento da época. Curiosamente, havia lá, entre esses manuscritos, parte da obra conhecida da República de Platão. Então, tinha lá parte nesses manuscritos. Então, essa coleção de textos ajuda a reconstruir a mente, o pensamento, as crenças, não é, da época. Então, esses achados arqueológicos são úteis também. Mas é uma tarefa reversa, não é? É daqui para lá. Eu ouvi só um lado da conversa e tentar deduzir o outro lado. Agora preste atenção. Como não é uma tarefa fácil, não há unanimidade entre os estudiosos de que tipo de heresia Paulo está combatendo aqui. Então não há uma unanimidade sobre a natureza da heresia de Colossos. Então, grosso modo, eu vou agora, grosso modo, dar a vocês uma ideia do falso ensino que estava sendo disseminado em Colossos e que Paulo combate aqui. Então, de fato, os estudiosos chegam à conclusão que é uma miscelânea de crenças, uma miscelânea. Parece que os falsos mestres de Colossos tiraram um pouquinho de coisa de cada sistema de crença e religioso, e fez uma miscelânea lá que achava que era, e queria propor aquilo como cristianismo. Então Paulo está mostrando, não, isso aí não é cristianismo. Alto lá, Paulo está combatendo a coisa aqui.
Então, vejam bem, os estudiosos chegam à conclusão de que a heresia de Colossos trazia no seu bojo ideias, crenças, que mais tarde desaguaram no gnosticismo, ok? O gnosticismo, como sistema, só floresceu mais tarde, a partir do século II, III. Paulo escreveu isso aqui em meados do século I, anos 61, 62. Embora o gnosticismo não existisse ainda como sistema, as ideias seminais que dariam origem ao gnosticismo já estavam na praça. Então, os estudiosos chegam à conclusão de que a heresia dos colossenses trazia ideias gnósticas. Mas pastor, o que é gnosticismo? Ajuda aí, não é? Ok. Gnosticismo, o nome vem de gnose. Gnose significa conhecimento. Então, o que era o gnosticismo? Gnosticismo é um movimento filosófico, religioso, que reivindicava ser o detentor de um conhecimento redentor secreto. Era um conhecimento que somente alguns poucos iluminados tinham acesso a ele. Era uma gnose, um conhecimento que não era para qualquer um. Alguns poucos tinham acesso a esta gnose, a este conhecimento. Então, havia na igreja dos Colossenses pessoas que reivindicavam ter um conhecimento que nem todo mundo tinha. Um conhecimento que ia além daquilo que os apóstolos sabiam e tinham recebido de Cristo. Então preste bem atenção, o que estava acontecendo lá entre os colossenses? Eles não negavam o ensino de Epáfras, não negavam o que Epáfras ensinou lá e que aprendeu com Paulo, mas eles diziam mais ou menos o seguinte: olha pessoal, tem algo que Epáfras não sabe, tem algo que nem Paulo sabe. Eles reivindicavam ter uma gnose, um conhecimento, uma revelação última, final, absoluta, que nem os apóstolos tiveram. Então, parece que esse era um elemento do falso ensino entre os colossenses. Eles reivindicavam saber algo mais que os apóstolos não sabiam, que Epáfras não sabia. Então eles reivindicavam ter uma gnose, um conhecimento superior. Então isso talvez tenha sido importado do gnosticismo. Como é que você vê isso na epístola? Abra aí a epístola, capítulo 2. Capítulo 2. Olha o que Paulo está dizendo a partir do verso 1. Paulo diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Preste bem atenção que
conhecimento, entendimento, sabedoria, é um conceito muito presente na carta. Porque Paulo está combatendo isso. Olha, forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. O mistério de Deus foi revelado em Cristo. Quem tem Cristo tem toda a revelação de Deus. Não tem nada mais. Entendeu? Além. Não tem esse negócio de um conhecimento superior que os apóstolos não sabem, não tiveram. Então veja bem, é isso que ele está dizendo aí, olha. Plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem, ou seja, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros do conhecimento estão ocultos. Se você tem Cristo, está unido a Cristo, você tem todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros do conhecimento. Verso 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo está aí batendo nessa tendência gnóstica. Que negócio é esse que estão dizendo aí que tem um conhecimento que nós não temos? Que os apóstolos não têm? Que negócio é esse de dizer que precisa de um conhecimento além do que Cristo deixou? Para com isso. Em Cristo estão contidos todo o conhecimento, toda a sabedoria. Quem tem Cristo não precisa correr atrás de nenhum outro conhecimento para a salvação, além do que Cristo deixou. Entende o ponto? Então, parece que o falso ensino que estava sendo disseminado tinha esse traço gnóstico. E Paulo está aqui dizendo que nenhum conhecimento misterioso, nenhum conhecimento superior, nenhum conhecimento fora de Cristo precisa ser conquistado pelo crente. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, aquilo que eu recebi de Cristo, passei para Epáfras, Epáfras passou para vocês, é suficiente. Entendeu? Suficiente. Cristo é suficiente. Não precisa ficar correndo atrás de conhecimento que os apóstolos talvez não tiveram. É isso que ele está dizendo aí. Mais ou menos o que ele escreveu aos Coríntios, né? O que eu recebi, também passei para vocês. Que Cristo morreu, ressuscitou, e ele dá um resumo do Evangelho. Então, entendeu? Eu recebi de Cristo, passei para Epáfras, Epáfras passou para vocês, e isto basta. Isto basta. Isto é suficiente, não é? Então, dizer que a heresia de Colossos tinha um traço gnóstico significa dizer que era uma heresia que alegava ter um conhecimento secreto que ninguém tinha, que os apóstolos não tiveram, os apóstolos de Cristo, que Paulo não tinha, só eles tinham. Mas além desse traço gnóstico, a heresia de Colossos parece ter um traço platônico, porque tinha uma visão de mundo dualista, que foi concebida pelo filósofo grego Platão. O gnosticismo floresceu no mundo que estava altamente influenciado pelo dualismo grego.
Você vai dizer, pastor, o que é dualismo grego? Traduz isso aí para nós. Então vamos lá. O filósofo grego Platão, ele concebeu a realidade, concebeu o mundo de uma maneira dualista. Para Platão, existe um mundo perfeito, um mundo ideal, o mundo das ideias. E existe este mundo concreto, material, perceptível. E esse mundo perceptível, material, concreto, é uma expressão imperfeita desse mundo ideal. Então, tudo que você vê, tudo que você toca, você percebe, é apenas uma expressão imperfeita das coisas que existem no mundo ideal. Então, para Platão, você está vendo aqui um microfone, material, palpável. Ele diria, isso aqui é apenas uma expressão de um microfone ideal. Existe no mundo das ideias um microfone real, ideal, perfeito. Isso aqui é apenas uma expressão imperfeita do mundo das ideias. Era assim que ele concebia a realidade. E uma outra coisa desse dualismo grego é que esse mundo concreto, esse mundo material que você vê, ele é imperfeito, porque a matéria, ela é inerentemente má. Então, tudo que é material, tudo que é matéria, é mal em si mesmo. Irmãos, essa visão de mundo influenciou o cristianismo do primeiro século e deu muito trabalho dos primeiros séculos. Por exemplo, quando você lê João, lá na primeira epístola dele, diz assim, ó, o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é do anticristo. Já viram isso? O que João está combatendo? Essa ideia dualista. Porque alguns cristãos acreditaram nessa visão platônica e disseram, a matéria é má. Então se a matéria é má, como é que Cristo pôde ter um corpo material? Não pode. O corpo de Jesus não era material. Jesus não tinha um corpo igual ao meu. O corpo dele era apenas uma aparência de corpo material, mas ele não veio num corpo igual ao meu. João está combatendo isso quando ele diz, quem ensina isso não é de Cristo, não é de Deus, é do anticristo. Falar que Cristo não veio em carne. Percebe? Se Cristo não veio em carne, voltando lá ao nosso estudo da união com Cristo. Eu estou separado de Deus, então. Nunca fui unido a Ele. Percebe? Porque eu sou, o meu corpo é parte da minha humanidade. Se Cristo não tomou a minha humanidade, Ele não redimiu a humanidade. Percebe? Ele não redimiu. A humanidade está sem esperança. Então, preste bem atenção. Voltando aqui. Então, parece que esta ideia dualista era parte desse ensino falso dos colossenses, não é? A lógica, então, é a seguinte. Se a matéria é má, então o meu aperfeiçoamento significa me livrar
da dimensão material do meu ser. O meu corpo é uma prisão que me atrapalha. Eu preciso me livrar dele. Então, qual é a consequência disso? Rigor ascético. Eu preciso mortificar o meu corpo. Preste bem atenção. Paulo fala de mortificação da carne, não é a mesma coisa. Carne em Paulo não é o corpo, é a natureza humana decaída, ok? Mas aqui é o corpo, eu preciso mortificar. Então, se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero aperfeiçoamento espiritual, eu preciso maltratar o meu corpo, eu preciso abster-me de coisas, de desejos, mesmo que legítimos. Então, comida, bebida, e alguns chegam ao extremo de autoflagelação, não é? Eu tenho que flagelar o meu corpo, dar chicotada nas minhas costas, retalhar, porque esse é o caminho do aperfeiçoamento. Eu tenho que me libertar da matéria. Então parece que entre os colossenses havia essa ideia lá, semeada, não é? Parece que havia. Dê uma olhada, Colossenses 2. Colossenses 2. Olha como é que o rigor ascético, essa mortificação do corpo estava sendo ensinado lá. Paulo está combatendo esse rigor ascético. 2, 21, 22 e 23. Olha, não manusieis isto, eles estavam ensinando isso lá. Você deve, não manusieis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. É isso que estão ensinando aí? Pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo, esse não é o caminho do aperfeiçoamento. Maltratar o seu corpo não funciona. Não tem valor algum contra a sensualidade. O seu corpo não é mau em si mesmo. A matéria não é má em si mesmo. Cristo morreu pelo seu corpo, ele vai ressuscitar o seu corpo. Não é? Então, preste bem atenção que esse dualismo, essa visão dualista, parece fazer parte do falso evangelho ensinado lá em Colossos. Então, o que nós já vimos? A heresia de Colossos tinha um pano de fundo gnóstico, reivindicava ter um conhecimento superior que ninguém tinha, e tinha uma visão dualista do mundo. Mas tem mais. Além disso, parece que o falso evangelho de Colossos também trazia certos elementos das religiões pagãs de mistério. Essas religiões de mistério do paganismo grego-romano, elas são chamadas assim de mistério porque as atividades ritualísticas se faziam em segredo e era mistério, quer dizer, místico, mas havia uma ênfase na dimensão mística que chegava ao misticismo. Então tinha muito de misticismo nessas religiões e parece que o evangelho dos Colossos estava importando esse misticismo dessas religiões grego-romanas, não é? Essas religiões de mistério entendiam que conseguiam um conhecimento por meio de visões especiais,
sobre os segredos do universo que outros não tinham. Só os iniciados destas religiões tinham esse conhecimento sobre a estrutura do universo. Então, veja bem, os estudiosos dizem que para estas religiões pagãs de mistério, os corpos celestes, os astros, os planetas, eles controlam o destino dos homens na Terra. Isso é antigo, né? Isso é astrologia, né? A influência dos astros nas coisas que acontecem na Terra. Então, essas religiões de mistério se dedicavam a entender como é que é essa influência dos astros, dos planetas. Mas estas religiões entendiam que se os astros, os planetas, exercem influência sobre a vida dos homens na Terra, estes astros e esses planetas, por sua vez, são controlados por seres espirituais. Então, a ideia é, existem seres espirituais que controlam os astros e os planetas e indiretamente controlam a vida na Terra. Essa era a cosmovisão destas religiões de mistério. E essas religiões de mistério, então, se dedicavam a descobrir os rituais, os jeitos de controlar o sobrenatural, a fim de que as coisas pudessem acontecer na Terra. Isso era muito do paganismo, não é? Então tem um Deus que controla as chuvas, então eu quero que chova, eu vou arrumar um rito, não é? Isso é primitivo, até os índios têm a dança da chuva para manipular o sobrenatural e fazer as coisas acontecerem aqui na Terra. A ideia, essa é a visão de mundo dessas religiões grego-romanas. Os estudiosos concluem que parece que o cristianismo colossense estava importando ideias dessas religiões, não é? Querem ver? Abra sua Bíblia, Colossenses 2. Colossenses 2, verso 8. Só quero chamar a sua atenção para uma expressão no verso 8, e ela se repete depois. Verso 8. Achou aí a expressão rudimentos deste mundo? Achou no verso 8? Ok? Rudimentos deste mundo? Olha no verso 20, aparece a mesma expressão. Rudimentos deste mundo. Achou aí? Verso 20 também, ok? Então veja bem, a nossa versão da Bíblia traduziu por rudimentos deste mundo. Mas esta é uma expressão difícil de traduzir. Ela se refere literalmente aos princípios básicos deste mundo. As estruturas fundamentais deste mundo, essa é a ideia no grego. São os princípios básicos, as estruturas fundamentais deste mundo. Então, esta é a ideia literalmente no grego. Agora, preste atenção. Os estudiosos que tentam reconstruir esta heresia, os eruditos, olhando lá os textos não cristãos, gnósticos, os textos das religiões de mistério daquela época, vão lendo aqueles textos, eles descobriram que essa expressão aparece lá várias vezes. Era uma expressão comum naqueles escritos das religiões de mistério. Rudimentos desse mundo, tradução aí. Opa, isso chama atenção, olha, parece que Paulo está usando aqui, tomando emprestada uma expressão das religiões de mistério.
Então, esse é o trabalho de pesquisa, isso é ciência, não é? O cara está tentando reconstruir, é um trabalho muito bonito, e graças a Deus por irmãos nossos que fazem esse esforço e depois entrega tudo mastigado para a gente, né? Que bom. Então, Deus seja louvado pelos eruditos, não é, que nos ajudam. Precisa pensar nisso, não é? Então, é possível que Paulo esteja usando aqui, então, uma terminologia usada pelos que ele deseja combater, não é? Agora, veja bem, esta expressão, ela era usada, rudimentos desse mundo, a mesma expressão, ela era usada nesta literatura pagã para se referir aos espíritos que controlam os astros e que por meio disto controla a vida na Terra. Então, se isto, juntando as peças agora, se Paulo está usando essa mesma expressão, significa a ideia de seres espirituais que os colossenses estavam importando, a mesma ideia da existência de seres espirituais que as religiões de mistério sustentavam. Deixe-me tentar deixar isso mais claro para você. Que as religiões de mistério acreditavam? Eles acreditavam que entre a divindade, não é, o espírito puro e o mundo material, existe um espaço enorme, porque há um espírito puro que não tem relação direta com o mundo material, porque um espírito puro está distante demais. Então, esse espírito puro, essa divindade, Deus, agora usando uma linguagem cristã, ele toca as coisas na terra por meio de espíritos menores, não é? Uma escala de seres espirituais menores que controlam as coisas na terra. Então, há uma variedade de esferas, de degraus, esferas cósmicas, que são habitadas e governadas por esses principados, estas potestades, não é? E se você quiser chegar ao Espírito puro, a Deus, você precisa antes penetrar essas esferas e lidar primeiro com esses principados, essas potestades, quem sabe até com devoção, servindo a eles, para depois chegar ao Espírito puro. Porque se tudo que é material é mal, por natureza, Deus está longe desse mundo material. Há uma brecha enorme. Então você primeiro precisa lidar com esses seres espirituais se você quer chegar a Deus. Se você deseja ser aperfeiçoado, chegar a Deus, você precisa primeiro lidar com esses principados, potestades espirituais. Então parece que o falso evangelho que estava sendo abraçado pelos colossenses começou a assimilar esse tipo de coisa, esse tipo de misticismo. Veja como é que Paulo fala disso. Colossenses 2. Colossenses 2. Primeiro, antes de Colossenses, olha Colossenses capítulo 1. Olha verso 16. Paulo diz:
Pois nele, isto é, em Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Veja bem, Paulo não nega a existência de uma dimensão transcendente, sobrenatural e invisível no mundo. Ele diz, existe. Eu não estou dizendo que não exista. Paulo admite isso. Mas Paulo está dizendo que tudo que existe foi criado em Cristo. Veja bem. As coisas visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o que Paulo está mostrando aí é que não existe nenhum ser criado, não existe nenhum poder, seja do mundo visível, seja do mundo invisível, que não esteja debaixo da autoridade de Cristo. Se você estiver unido a Cristo, não há por que temer qualquer ser existente nessa esfera, em outra esfera, visível, invisível. Se você está unido a Cristo, tudo isso está debaixo do poder de Cristo. Percebe? O ponto é o seguinte: o que os falsos mestres em Colossos estavam ensinando é que Cristo é um desses espíritos menores. Ele não é o espírito puro, mas ele é um desses espíritos menores. Olha como é que Paulo condena, capítulo 2, verso 8 a 10. Verso 8 a 10, olha só. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. Olha, cuidado aí, gente. Olha só, que ninguém venha enganar vocês com a sua filosofia e vãs sutilezas. Cuidado. Conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente. Ele tem corpo. Cristo encarnou-se, ele tem um corpo. Mas nesse corpo de Cristo está unido, Cristo uniu a si mesmo. E Cristo é toda a plenitude da divindade. Embora ele tenha um corpo, no ser dele está presente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então é isso que Paulo está condenando aqui. Nada de querer ser aperfeiçoado, lidar com esses seres espirituais primeiro. Quem tem Cristo já entrou em contato com o Espírito puro, com Deus, com a perfeição. Nele habita toda a plenitude da divindade. Estar unido a Cristo é estar unido ao Deus Trino. Jesus orou lá ao Pai, que eles sejam um conosco, do mesmo jeito que eu sou um contigo, Pai. A mesma união que há entre o Pai e o Filho, e agora os que tu me deste vão se unir a nós. União misteriosa. Gente, isso merece um minuto de silêncio. Isso é tremendo. Isso é tremendo.
você foi unido ao Deus Trino, ao Espírito puro, santo. Isso tem implicações para a vida toda. Paulo escrevendo aos Coríntios, havia alguns crentes dos Coríntios lá que achavam que podia ir para o prostíbulo e contratar prostituta. Paulo fala, para com isso. Você vai fazer Cristo se deitar na cama com a prostituta? Você está unido a Cristo, cara. Preste atenção. Então, isso é tremendo, é um mistério da nossa união com Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo aí. Nada de ter primeiro que lidar com esses principados e potestades. Cristo é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade. Todas as coisas foram criadas nele e por meio dele, não é? Então, vimos até aqui que o falso ensino dos colossenses tinha um pano de fundo gnóstico, tinha uma influência platônica, tinha muito do misticismo das religiões pagãs, mas parece que ainda tinha nessa sopa de ideias, nesse sincretismo que estava sendo disseminado lá, parece que tinha ainda alguns elementos judaizantes, algumas coisas do judaísmo. Abra sua Bíblia aí agora, Colossenses 2, versos 16 e 17. Parece que aqui Paulo está falando de coisas do judaísmo lá. Ele diz aí, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então parece que os falsos mestres estavam exigindo dos colossenses também obedecer a certas festas judaicas, certos dias santos dos judeus, as leis dietéticas, não é? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então parece que havia também um viés judaizante nesse falso evangelho que estava sendo abraçado pelos colossenses, não é? Então há indícios aí. Olha outro indício, o verso 11 do capítulo 2. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então parece que estavam exigindo, olha, se você quer ser aperfeiçoado mesmo, crente mesmo, ok, você aceitou a Cristo, mas agora você precisa passar pela circuncisão. Paulo está dizendo, não, Cristo é suficiente. Se você tem Cristo, não precisa ser circuncidado. Ele é suficiente. Não precisa desse rito judaico, não é? Então, parece que há aí um viés judaizante nesse falso evangelho, que ensinava aos colossenses que eles precisavam cumprir certos preceitos alimentares, guardar certas festas e feriados religiosos judaicos, passar pela circuncisão, se eles quisessem ser aperfeiçoados, não é? Parece que é isso aí. Então, parece que há esse viés judaico. Acabou meu tempo. Bom, eu acho que eu posso resumir aqui. O que era a heresia colossense? O que era esse evangelho que os colossenses estavam abraçando, que Epáfras ficou preocupado, viajou 1.500 quilômetros, falou, Paulo, socorro! Paulo escreveu logo uma carta. Então a gente pode dizer, grosso modo, que era um evangelho que absorveu e combinou
coisas do gnosticismo, coisas do platonismo, coisas do misticismo pagão, coisas do judaísmo. Como eu falei, era uma miscelânea de crenças e de práticas religiosas, não é? Preste atenção, irmãos, notem aqui, isso é importante. Eles não estavam negando Cristo abertamente. O falso ensino dos colossenses pretendia ser cristianismo, mas era uma versão distorcida da fé cristã. Irmãos, isto é um alerta para nós. Heresia não nega abertamente a Cristo assim. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai assimilando crenças, assimilando práticas que não pertencem ao cristianismo, e quando o cristianismo vai assimilando crenças, assimilando práticas, ele corre o risco de deixar de ser cristianismo. Irmãos, tem hora que eu fico vendo assim na televisão, eu fico ouvindo, vendo práticas religiosas, pregações. Eu falo, meu Deus, eu não sei se isso é cristianismo, se é espiritismo, se é... Não dá para saber. Se você pega lá um produto qualquer, gasolina, aí você batiza lá com tanto de álcool, depois você batiza com tanto de água, depois você batiza com um pouco de óleo diesel, chega num ponto que deixa de ser gasolina. Assim é o cristianismo, você vai assimilando, chega a um ponto que deixa de ser cristianismo. Irmãos, aqui às vezes eu fico atento, eu fico olhando e tal, e às vezes eu corrijo, né? Aqui e acolá, eu sei que eu causo desconforto, tem gente que fica com raiva, não gosta, não é? Às vezes, para evitar desgaste, eu faço vistas grossas, ouvido de mercador e deixo passar. Mas às vezes eu falo, não posso, eu tenho que corrigir. E às vezes eu corrijo, né? Às vezes vejo uma postagem nos nossos grupos de WhatsApp, eu vou lá e de maneira amorosa, gentil, e digo, irmão, não é assim. Não é assim. A minha preocupação é essa. É o medo de... A gente vai assimilando coisas, a pouco deixa de ser cristianismo. Então, entenda o seu pastor. Fica com raiva dele, não. Entenda o seu pastor. Essa é a minha... Eu estou cuidando da sua alma. Estou cuidando de você. É amor cristão. Quando eu corrijo você, irmão, olha, não é bem assim. Irmão, olha, não é desse jeito, não é isso que a Bíblia, isso não é evangelho, isso não é cristianismo, eu estou amando você. Então, seja paciente comigo, tá bom? Seja paciente, essa é a minha preocupação. E para terminar, qual foi a resposta de Paulo a este problema? Irmãos, a resposta de Paulo ao falso cristianismo de Colossos é a supremacia e a suficiência perfeita de Cristo. A carta aos Colossenses é uma carta sobre a suficiência perfeita de Cristo. O que Paulo está dizendo aos Colossenses? Cristo é o bastante. Se você tem Cristo, você tem tudo. É isso que Paulo está dizendo, não é? Cristo é suficiente para a sua salvação. Cristo é suficiente para a sua santificação. Nele você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nele você tem tudo o que precisa para ter acesso a Deus e comunhão com Deus. Nele você está aperfeiçoado. Nele reside toda a plenitude do conhecimento. Então,
A heresia de Colossos era uma negação da suficiência de Cristo. Eles não negavam Cristo abertamente, mas quando eles acrescentavam coisas, eles estavam negando a suficiência de Cristo. O que eles diziam? Olha, você precisa crer em Cristo, mas você precisa obedecer certas leis do judaísmo. Você precisa crer em Cristo, mas você precisa lidar com as potestades, os principados e etc. Você precisa... Espera aí. Se eu preciso acrescentar alguma coisa, então Cristo não é suficiente. Entendeu? Então, quando eu digo que preciso de mais alguma coisa além de Cristo, estou dizendo que Cristo não é o bastante. Não é suficiente. Então, o assunto de Paulo é a perfeita suficiência de Cristo. Irmãos, eu estou convencido de que, assim como os colossenses no primeiro século, os cristãos hoje precisam da mensagem dessa carta. Nós precisamos redescobrir a perfeita suficiência de Cristo. Nós vivemos numa época em que as pessoas aceitam a Cristo, mas acham que precisam de mais. Não é assim? Por exemplo, quanto legalismo existe no meio cristão hoje? Você tem Cristo, mas você precisa cumprir um punhado de regras, se você quer mesmo ser aperfeiçoado. Um punhado de normas, usos, costumes. Você tem Cristo, mas você não pode cortar o cabelo, você não pode vestir calça esporte, você não pode... Então Cristo não é o suficiente. É Cristo e mais alguma coisa. Quanto misticismo, irmãos, na igreja contemporânea. Você aceitou a Cristo, mas você tem que orar no monte, né? Se você não orar no monte... você tem que fazer a campanha, né? A fita de Raabe, o tanque de Betesda, a fogueira santa de Israel, e vai por aí afora. É um tanto de... Cristo não é suficiente. E quantos nos nossos dias têm a Cristo, mas acham que precisam de um conhecimento novo que vai além daquele que Cristo deixou a nós por meio dos apóstolos. Eu preciso ir lá na irmã fulana de tal, que ela recebe uma revelação lá, eu vou lá, porque eu tenho um conhecimento lá que ninguém tem. Nem o pastor tem, nem os apóstolos têm. Eu vou lá que eu vou receber um conhecimento novo. Para com isso. Cristo é suficiente. Então, a igreja contemporânea precisa redescobrir a perfeita suficiência de Cristo. Em outras palavras, nós precisamos estudar Colossenses, tá bom? Então, eu espero que você esteja animado para entrar nessa carta e estudar Colossenses. Vamos retomar no próximo domingo, se Deus quiser. Tá bom? Espero que o desafio do Silvio beneficie a todos nós. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, orar a Deus. Obrigado, Senhor, porque Cristo é suficiente. Obrigado porque o nosso Redentor é tudo de que necessitamos. Obrigado porque a graça dele nos basta. Nós não queremos nada mais do que Cristo somente. Obrigado porque temos Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém.